Foi iniciado na manhã desta terça-feira o júri dos 3 ex-policiais rodoviários federais acusados do homicídio de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos. O repórter Vinícius Mecenas está em Estância, onde o júri popular acontece. Vinícius já conversou conosco no início do jornal, volta com a gente agora e está com familiares de Genivaldo. É isso, Vinícius. Mais uma vez, boa noite. Boa noite mais uma vez para você e para todos, Lucas. Exatamente. Agora a gente mudou um pouco de lugar, de cenário, e veio aqui para frente do fórum. E olha só a quantidade, de familiares que se fazem presentes desde as primeiras horas do dia de hoje. E o que chamou bastante a atenção da nossa equipe de reportagem ao chegar até aqui foram as homenagens, que eles acabaram fazendo. Eu vou até pedir licença para a família vir um pouco mais para cá para a gente mostrar ali, as rosas, as flores, algumas velas que eles acabaram colocando aqui em frente como uma forma de homenagem mesmo. E olha só o que aqui diz, justamente no cartaz: Genivaldo, eles te calaram, agora nós somos a sua voz. Justiça. Então é com esse clamor, é com esse pedido de justiça, que as providências sejam tomadas, que toda a família acaba se reunindo, nesse primeiro dia, acompanhando até os últimos momentos. É válido a gente ressaltar que uma boa parte dos familiares será ouvida ao longo do processo, ou seja, elas vão servir como testemunhas. Então, pessoas que são testemunhas em um caso de uma alta complexidade como esse, elas não podem falar com a imprensa. Então, claro, a gente vai respeitar e está preservando. Mas aqui tem outros familiares, que não vão estar nesse processo e que vão sim falar com a nossa equipe de reportagem, a cunhada, a exemplo da cunhada do Genivaldo, porque assim, vocês chegaram nas primeiras horas, eu até interrompi o cafezinho que eles estavam tomando, porque é um dia cansativo e vai ser assim, eu acredito, ao longo dos próximos dias, Boa noite para a senhora. Boa noite. Como é que está sendo? Como é que foi esse primeiro dia para vocês? Rapaz, não foi muito bom não, Porque a luta foi muita coisa. Aí a gente está pedindo justiça, só que a gente está pedindo aqui, sofrendo aqui, pedindo justiça. E o que é que esse momento aqui, essa espéciezinha de altar simbólico, o que é que representa para todos vocês chegar ali, fazer uma oração, acender uma vela? Rapaz, eu estou sem coisa de falar, como sem palavra para falar. É um momento muito delicado mesmo, Muito obrigado. Qual é o nome da senhora? Wilson. Dona Wilson, muito obrigado por sua participação. É normal. Deixa eu inclusive conversar com o José. A irmã, deixa eu falar com a senhora aqui. A irmã também, ela não vai participar, mas eu queria que você falasse, havia uma certa comoção entre alguns familiares, muitos choros, muitas lágrimas, E aí um acabava dando o amparo que o outro precisava. Foi assim ao longo do dia todo, Foi assim mesmo, E graças a Deus, que veio muita gente, A gente pediu justiça aqui por ele, Para que a justiça seja feita, E a gente espera que a justiça seja feita, que eles paguem o que eles fizeram com meu irmão. Meu irmão não merecia isso, Uma pessoa boa do jeito que ele era, e ele não merecia, ele não fez nada para merecer isso. Que eles acham que ele merecia, ele não merecia aquilo. Então eles têm que pagar por que eles fizeram com meu irmão, E que a justiça seja feita. E pelo que eu vi, vocês estão até revezando lá dentro, Uma parte entra da família, a outra sai. É um momento de muita tensão, de muito nervosismo, É um momento em que o sobrinho do Genivaldo, Alisson, ele é questionado pela defesa, pela acusação. Então, em determinados momentos, vocês acabam ficando nervosos. É natural, É, natural. Aí a gente tem que reservar, para descansar um pouquinho o outro, Porque senão é muito cansativo. Fica puxado, Fica, é puxado, é muito sofrimento, Para aguentar, Uma pessoa só. Aí tem que reservar para melhorar mais um pouquinho a mente do outro, É verdade. Pedir justiça e que Deus venha confortar, cada um de nós, O que é que você espera, assim, do final de um julgamento como esse? Nossa, era para ser prisão perpétua, Mas não tem, aqui no Brasil, Mas a justiça sendo feita, tá bom. Porque eles pagam o que eles fizeram com meu irmão. Pra ele não fazer mais com outras pessoas, Que eles pagam. Obrigado, também pela participação da senhora. Deixa eu finalizar conversando, inclusive, com o Joselito, Olha ele aqui.
Ô, seu Joselito, logo quando eu cheguei, né, o senhor saiu aperreado que só, bem nervoso, estava até relatando que não estava conseguindo, porque a tensão é grande lá dentro, né? Sim, com certeza. Boa noite a todos. Infelizmente, o que aconteceu, isso há 2 anos e meio atrás, foi um caso que abalou a família. E que hoje a família está pedindo por justiça. Porque o que, na verdade, houve... esse crime foi um crime bárbaro, na verdade, cometido por esses 3 ex-agentes da Polícia Federal, e que hoje a família clama por justiça, e que a justiça hoje seja feita, tá? Porque infelizmente foi algo que, na verdade, tem deixado as famílias totalmente aterrorizadas e doentes, porque as pessoas hoje não estão dormindo, não estão comendo pelo que realmente aconteceu, tá, pessoal? Então gostaríamos muito que hoje, durante esse período que vamos praticamente demorar alguns dias aqui, isso praticamente vai até domingo, segundo o promotor de justiça, e que no término de todo esse processo, essas famílias sejam realmente assistidas e que tudo isso acabe bem para todos nós. Obrigado também, tá, pelo depoimento do senhor. Então, Lucas, a gente percebe que são depoimentos muito fortes, né? As dores são as mesmas e o desejo também que a justiça seja feita, né? Em instante a gente volta com mais detalhes e mais informações aqui direto de Estância. Disse no início, Vinícius, repito, prioridade total para você. Assim que tiver mais informações, pode voltar aqui conosco. De fato, o assunto do dia, não dá para ser diferente. O julgamento, talvez um dos mais esperados da história de Sergipe, depois de 20 anos, um julgamento acontece, né, na Justiça Federal aqui no estado. Impressionante. Há 20 anos aconteceu o último. Atenção, continuando falando sobre o caso Genivaldo, vamos voltar com o repórter Vinícius Mecenas, que está acompanhando o julgamento direto de Estância. Vinícius, me parece, você vai me confirmar, que você está com um dos advogados daqueles que fazem parte da assistência de acusação. É isso, Vinícius. Boa noite, mais uma vez, fique à vontade. É isso mesmo, Lucas. Agora a gente muda um pouco o assunto, porque veja, trazendo, claro, atualizações do que está acontecendo aqui de momento. A gente esperava, né, que o próximo depoimento só acontecesse amanhã, né, que hoje só acontecesse uma testemunha, né, prestasse os seus depoimentos. Mas na realidade aconteceu, né, por volta das 6h30 agora da noite, a segunda testemunha, né, deu início a ser ouvida. Um homem que estava passando lá pelo local e viu toda a cena. Muitas pessoas devem estar se perguntando, né, já que a gente não pode entrar aqui na audiência, como é que está formalizado lá a questão geográfica, quem está na onde e como é que funciona. É como se fosse um L, né? Na parte do L maior é onde ficam os réus e seus, claro, advogados, os assistentes, né, em defesa deles. E aí tanto o Kleber como todos os réus, os agentes dos PRFs estão centralizados nesse ponto, os advogados um pouco mais na frente. Em frente às pessoas que prestam seus depoimentos estão os procuradores, né, da República, além dos promotores aqui do Ministério Público Federal. E do outro lado, né, em frente os réus e tudo mais, estão o corpo de sentença, né, os jurados que fazem parte de todo o plano, né, de julgamento. E em frente a eles estão todo o público, né, que se faz presente em relação à família, à sociedade civil que tem interesse em participar, ou seja, está tudo orquestrado e tudo separado, né, de acordo com o seu devido local. E para falar justamente sobre o decorrer desse julgamento, estou agora com o doutor Ives Melo, ele que é advogado de acusação, advogado que faz parte da família de Genivaldo de Jesus, para a gente entender como é que está sendo o primeiro dia, qual que é a avaliação que o senhor faz, está tudo transcorrendo dentro da normalidade. Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Nós tivemos um atraso muito grande para o início dos trabalhos, tanto que estamos agora iniciando praticamente a oitiva da segunda testemunha, o que da primeira testemunha ouvida aí levaram-se mais de 5 horas de inquirição. E agora a gente inicia a segunda testemunha, arrolada pelo Ministério Público Federal, dando essa sequência aos atos dessas oitivas. Agora, teve um momento que chamou bastante atenção, né, que houve uma discussão, né, generalizada
muito grande. Isso porque eu até queria que você explicasse, né, que foi levantada uma tese em relação aos advogados dos réus de um homicídio que aconteceu com um parente de Genivaldo, que não tinha nada a ver, em tese, com o caso Genivaldo em si. E aí houve essa grande discussão, mãos batendo em mesas, uma gritaria, a sessão precisou ser suspensa por uma média aí de meia hora, 30 minutos após, né, ser retomada. E aí eu queria que você explicasse um pouco o que aconteceu naquele momento. A dinâmica do júri, ela é muito calorosa em alguns momentos. Isso faz parte de toda essa estrutura que se faz. Até porque os ânimos ficam alterados, as pessoas começam a ter interpretações de forma imediata e às vezes é dito aquilo que não tem necessariamente a intenção de ofender, mas acaba ofendendo e acaba tendo uma reação. Mas tudo já foi normalizado e o júri segue na mais absoluta tranquilidade. Já era esperada uma situação como essa no primeiro dia, né? Tendo em vista que se trata de um julgamento que pode durar em uma semana, 8 dias ou até mais? Ninguém espera que haja intercorrências dessa natureza. A gente espera que venhamos trabalhar todos com a maior tranquilidade que possamos exercer o nosso trabalho. Temos aí os advogados de defesa que estão fazendo o trabalho deles, temos nós como advogados da assistente de acusação que estamos fazendo nosso trabalho e os procuradores da República. As intercorrências que ocorrem, as divergências que ocorrem dentro de um júri, é muito normal que aconteça. Claro, repito, não é algo que se espera, né? Mas, sobretudo, ficou agora consignada, a tranquilidade voltou e estamos seguindo com os trabalhos. Ou seja, então, como começou, né, esse segundo depoimento da segunda testemunha há poucos instantes, possa ser que a noite acaba ficando um pouco mais longa. E aí, qual a previsão, né? Inclusive, eu já até me antecipo para amanhã. Deve começar basicamente mais cedo, né, já que houve esse atraso no dia de hoje? Posso adiantar que eu, particularmente, já sinalizei um pedido ao juiz que, a decorrer dos trabalhos, até que horas a gente termine, se a gente seguir a mesma linha de raciocínio de tempo do que houve agora, a gente vai para as 10, 11 horas da noite. Então a gente já sinalizei para o juiz para ver se a gente tem alguma ponderação, uma razoabilidade para que comece e se estenda um pouco mais tarde amanhã, às 9, às 10, isso vai depender do juiz. E aí eu queria, inclusive, só para a gente finalizar, né, porque o nosso tempo está um pouco curto, em relação ao que está sendo apresentado num momento como esse. O que é feito, né, o que é apresentado, o que é discutido em um interrogatório dessas vítimas? Aqui a gente percebe que vocês trazem, né, quando eu falo vocês, a defesa e a acusação, vários vídeos, cada um em favor, né, de cada posição. E nesses vídeos é um momento para que a testemunha apresente se ela estava, com quem era quem naquele perímetro. Então, assim, é para isso que serve essas oitivas. Este momento é um momento instrutório, é um momento de produção de provas para os destinatários. Quem são os destinatários dessa prova? Os jurados. É o conselho de sentença que agora precisa apreciar as provas para decidirem. Hoje as pessoas mais importantes do julgamento são os jurados, são os 7 jurados. A eles que temos que demonstrar as provas, a eles que apresentamos os vídeos, para que as testemunhas ouvidas apresentem os seus relatos para que possa convencer esses jurados. Doutor Ivilson, muito obrigado pela sua participação, né? Eu acredito que isso deve estar corrido, então pode ir, pode ficar à vontade aí. Obrigado por ter saído e estar conversando para estar trazendo essas últimas atualizações, porque como ele mesmo destacou, a expectativa é que esse julgamento ele possa ser, ou seja, acabar um pouco mais tarde hoje. Você lembra, Lucas, que a gente estava trazendo essa expectativa de término no primeiro dia por volta das 8 horas, mas como o doutor Ives acabou de dizer aqui, destacar, deve-se encerrar esse primeiro dia por volta das 10, 11 horas da noite. Isso porque esse segundo depoimento da segunda testemunha começou, portanto, há poucos instantes. Então, muita coisa acontece aqui, né, de última hora, a gente nem espera, a gente especula, né, pelo que a gente vê, pelo que a gente sente, aquele termômetro de quem está aqui na linha de frente, mas, né, um julgamento como esse, de que tem essa complexidade, né, muito grandiosa, né, pode aí ter certas intervenções e mudanças também repentinas. Isso acontece, faz parte do jogo e a gente está aqui para isso. Qualquer novidade eu volto aqui ao longo da nossa programação. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelas informações. Inclusive, eu já até sinalizei aqui, né, para vocês que estão nos acompanhando, que essa dinâmica da demora está acontecendo sobretudo porque nós temos as testemunhas sendo ouvidas por 4 grupos, né? O grupo de acusação, depois o grupo de defesa número 1, grupo de defesa número 2 e o grupo de defesa número 3, já que cada réu tem uma defesa diferente. Então, realmente, nós teremos aí um julgamento bem longo.
Nós seguiremos com as nossas equipes de jornalismo dando total cobertura ao caso Genivaldo, ao julgamento dos 3 ex-policiais rodoviários federais apontados pelo Ministério Público como algozes, como assassinos de Genivaldo. Eles estão aparecendo aqui na tela para vocês. Vinícius Mecenas traz os destaques. Tarde muito movimentada, houve discussão. Nós tivemos ali o júri interrompido por meia hora. Amanhã, pela manhã de hoje, não foi ouvido absolutamente ninguém. Ninguém foi ouvido hoje pela manhã. Por que não foram ouvidos hoje pela manhã? Porque as defesas dos 3 réus apresentaram uma série de questões de ordem. Por exemplo, uma questão de ordem. Eu expliquei para vocês aqui ontem. A acusação tem 15 testemunhas, defesa também tem 15. Só que o júri foi dividido com... Essas 15 testemunhas da defesa foram divididas 5 para cada equipe de defesa. E aí, obviamente, que os advogados de defesa disseram, não, mas espera aí, 15, eu só vou ficar com 5 e 15 vão me acusar e eu vou defender com 5. Veja, o juiz e os procuradores da República, a acusação, entendem que como é um fato só, os 15 de acusação apresentam os mesmos fatos. Então é um fato só, é uma linha só. E aí eles apresentem 5 de defesa cada um. Então nós temos aí uma série de questões de ordem que foram levantadas. Agora uma coisa já dá para praticamente cravar para vocês que estão nos acompanhando. Esse júri não vai terminar tão cedo. A previsão era de 5 dias, passou para 7. Eu não sei, nesse ritmo que estamos indo, com certeza terminará muito depois desse prazo inicial que se esperava. A gente segue acompanhando mais informações no Jornal do Estado. Nós continuaremos falando, inclusive, sobre esse assunto, o júri do caso Genivaldo. É muito importante que a gente acompanhe todas as nuances, que a gente acompanhe todos os detalhes a respeito desse caso. Os advogados de defesa dos réus, eles questionaram até, por exemplo, a posição deles no plenário, né? Eles dizem, e faz sentido, que a visualização dos jurados, né, a forma com que os jurados visualizam eles é muito importante. Eles estariam em uma situação não privilegiada em relação à acusação. Enfim, tudo isso, todas essas são questões. A gente segue acompanhando tudo para você.